A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, narrado por Ricardo Pérez Bueno, livro 1º, capítulo 24. Do juízo e das penas dos pecadores. Em todas as coisas, considera o fim, e como um dia comparecerás ante o juiz severo, a quem nada é oculto, que não se deixa aplacar com dádivas nem admite desculpas, mas julga com justiça. Ó miserável e insensato pecador, que responderás a Deus, que conhece todas as tuas maldades, tu que às vezes tremes à vista de um homem irado? Por que não te preparas para o dia do juízo, em que ninguém poderá ser excusado ou defendido por outrem, mas cada qual terá bastante que ver consigo? Agora produz fruto o teu trabalho. As tuas lágrimas são acolhidas e aceitos os teus gemidos. A tua dor é satisfatória e purificativa. Grande e salutar purgatório tem o homem paciente, que injuriado mais se aflige com a maldade alheia do que com a ofensa própria, que roga sinceramente pelos que o contrariam e de coração lhes perdoa. Se alguém magoa, não tarda em pedir-lhe perdão, que mais facilmente se inclina à compaixão do que à cólera, que muitas vezes faz violência a si mesmo e se esforça por sujeitar de todo à carne e ao espírito. Mais vale purificar agora os pecados e extirpar os vícios do que deixar para expiá-los na outra vida. Em verdade, nos enganamos a nós mesmos pelo amor desordenado que temos à carne. Que há de devorar aquele fogo, senão os teus pecados? Quanto mais agora te poupares e seguires os apetites da carne, tanto mais rigoroso será depois o castigo e mais matéria juntas para o fogo eterno. No que o homem mais pecou, será mais severamente punido. Ali os preguiçosos serão exasperados com aguilhões ardentes e os gulosos atormentados com grande fome e sede. Ali os luxuriosos e amantes da volúpia serão imersos em pez abrasador e fétido enxofre. E como cães danados, uivarão de dor os invejosos. Nenhum vício há que não tenha o seu suplício próprio. Ali os soberbos estão cheios de confusão e os avarentos reduzidos à mais miserável indigência. Ali será mais terrível 1 hora de tormento do que aqui 100 anos da mais rigorosa penitência. Aqui, de quando em quando, cessam os trabalhos e consolamo-nos com os amigos. Lá, para os condenados, nenhum descanso, nenhuma consolação. Tem agora cuidado e dor de teus pecados, para que no dia do juízo possas partilhar a segurança dos bem-aventurados. Porque então os justos estarão com grande confiança contra os que os angustiaram e oprimiram. Então se erguerá para julgar o que agora humildemente se curva ao juízo dos homens. Então grande confiança terá o pobre e humilde, e de pavor será envolvido o soberbo. Ver-se-á então como foi sábio neste mundo o que aprendeu a ser louco e desprezado por Cristo. Então dará prazer toda a tribulação suportada com paciência, e a iniquidade não ousará abrir a boca. Salmo 106, 42. Então exultará de alegria o homem devoto, e de tristeza se consternará o ímpio. Mais se alegrará então a carne mortificada, que se fora nutrida com delícias. Então resplandecerá o hábito grosseiro, e perderão o seu brilho as vestes suntuosas. Mais louvores terá o casebre do pobre que o palácio resplandecente de ouro.
Então mais aproveitará a paciência constante que todo o poder do mundo. Mais exaltada será a obediência simples que toda a astúcia do século. Então mais alegria causará a pureza de uma boa consciência que a douta filosofia. Mais peso terá o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Mais consolação te dará a oração fervorosa que as iguarias delicadas. Mais alegria terás pelo silêncio guardado do que pelas longas conversas. De maior valor serão as obras santas que as belas frases. Mais te há de agradar então a vida estreita e a penitência rigorosa que todos os prazeres do mundo. Aprende agora a sofrer pouco para te livrares então de sofrimentos mais graves. Experimenta primeiro nesta vida o de que serás capaz na outra. Se não podes agora suportar tão pouco, como poderás sofrer tormentos eternos? Se o menor incômodo te causa agora tanta impaciência, que fará então o inferno? Em verdade, duas venturas não poderás reunir: deliciar-te neste mundo e reinar depois com Cristo. Se até hoje houveras vivido sempre em honras e prazeres, de que te aproveitaria tudo isso se viesses a morrer nesse instante? Assim, pois, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Quem ama a Deus de todo o coração não teme nem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor nos dá acesso seguro junto a Deus. Não admira, porém, que tema a morte e o juízo aquele que ama ainda o pecado. Se, contudo, o amor de Deus não te aparta ainda do mal, bom é que ao menos te retenha o temor do inferno. Aquele, porém, que despreza o temor de Deus, não terá forças para perseverar no bem por muito tempo, e bem depressa cairá nas ciladas do demônio. Capítulo 25 da fervorosa emenda de toda a nossa vida. Sê vigilante e fervoroso no serviço de Deus. Pensa muitas vezes a que vieste e por que abandonaste o mundo. Não foi porventura a fim de viver para Deus e ser homem espiritual? Afervora-te, pois, no desejo de progredir, porque em breve receberás a recompensa dos teus trabalhos e não terás mais temores nem sofrimentos. Agora, pouco trabalho, mais tarde, grande descanso, ou melhor, alegria perpétua. Se continuares a proceder com fidelidade e fervor, Deus, por certo, será fiel e generoso em retribuir. Alimenta a santa esperança de alcançar a palma da glória, mas não te entregues à segurança demasiada, para que não caias na tibieza ou na presunção. Alguém que vivia ansioso, oscilando entre o medo e a esperança, certa vez, acabrunhado de tristeza, entrou numa igreja e, prostrando-se ante o altar para fazer oração, dizia de si para si: "Oh, se eu soubera que haveria de perseverar!" No mesmo instante, ouviu no íntimo da alma esta resposta divina: "Que farias se soubesses? Faze agora o que farias então e terás paz." E logo, consolado e confortado, entregou-se à vontade divina e cessaram as suas ansiosas perplexidades. Não quis mais perscrutar com curiosidade o que lhe haveria de acontecer no futuro, mas aplicou-se a conhecer o que era mais perfeito e agradável à vontade de Deus, para começar a levar a termo santamente todas as suas ações. Espera no Senhor e faze o bem, diz o profeta, e habitarás a terra e te alimentarás de suas riquezas. Salmo 36, 3. Uma coisa arrefece em muitos o fervor do progresso e da emenda: o horror às dificuldades ou o trabalho da luta.
Com efeito, aproveitam mais na virtude os que se empenham com coragem em vencer-se no que mais lhes custa e contraria as inclinações. Porque o homem tanto mais adianta e maiores graças merece, quanto mais a si mesmo se vence e mortifica espiritualmente. Mas nem todos têm igualmente em que se vencer e mortificar. Aquele, porém, que for diligente e zeloso, ainda que tenha mais paixões, fará maiores progressos que o outro de bom natural, porém menos fervoroso na aquisição das virtudes. Duas coisas particularmente contribuem para uma boa emenda: resistir com violência às inclinações da natureza viciada e trabalhar com ardor em adquirir a virtude de que mais carecemos. Procura também evitar e vencer em ti o que nos outros mais te desagrada. Aproveita de tudo para teu aproveitamento. Se vires ou ouvires bons exemplos, anima-te a imitá-los. Se perceberes, porém, alguma coisa repreensível, guarda-te de fazê-la, ou se já a fizeste, trata de corrigir-te quanto antes. Como observas os outros, assim também os outros te observam a ti. Como é agradável e consolador ver irmãos fervorosos e devotos, bem morigerados e observantes. Como, pelo contrário, é triste e penoso vê-los andar fora da regra, esquecidos daquilo a que foram chamados. Como é nocivo descuidarem os deveres da própria vocação e inclinarem o afeto ao que não lhes pertence. Lembra-te do que prometeste e tem sempre diante dos olhos a imagem do crucificado. Bem te podes envergonhar ao considerares a vida de Jesus Cristo, por não haver feito mais esforço de te conformar com ela, apesar de trilhares há tanto tempo o caminho de Deus. O religioso que devota e atentamente medita na santíssima vida e paixão do Senhor, nela encontra com abundância tudo o que lhe é útil e necessário, nem precisa procurar fora de Jesus coisa melhor. Oh, se Jesus crucificado entrar em nosso coração, quão depressa seríamos instruídos em tudo. O religioso fervoroso suporta e aceita bem tudo o que se lhe manda. O tíbio e negligente experimenta tribulação sobre tribulação e de todos os lados se vê angustiado porque lhe faltam as consolações interiores e não lhe é permitido buscar as de fora. O que não observa sua regra expõe-se a grave ruína. O que procura uma vida fácil e relaxada estará sempre em angústias. Alguma coisa haverá sempre que lhe desagrada. Como procedem tantos outros religiosos que vivem com austeridade na disciplina do claustro. Saem raras vezes, vivem recolhidos, alimentam-se com frugalidade, vestem burel grosseiro, trabalham muito, falam pouco, velam até alta noite, levantam-se de madrugada, prolongam a oração, entregam-se a leituras frequentes e em tudo observam exata disciplina. Considera os cartuchos, os cistercienses e tantos outros monges e monjas de várias ordens como se levantam todas as noites para a salmodia do Senhor. Bem vergonhoso seria que te deixasses vencer pela preguiça em exercício tão santo, quando tantos religiosos começam a entoar louvores a Deus. Oh, quem te dera não ter outra coisa que fazer senão louvar com o coração e com os lábios ao nosso Deus e Senhor. Oh, quem te dera não precisar de comer, nem beber, nem dormir, para poderes louvar a Deus sem interrupção e entregar-te unicamente aos exercícios espirituais. Muito mais feliz serias do que agora que deve servir ao corpo e suas necessidades. Provera a Deus fôssemos isentos dessas necessidades e só tivéssemos que pensar no alimento da alma, que infelizmente tão raras vezes saboreamos.
o homem chega a não buscar consolação em criatura alguma, começa então a gostar perfeitamente de Deus e vive sempre contente, aconteça o que acontecer. Então não se alegra com grandezas, nem se entristece com ninharias, mas abandona-se inteiramente com toda a confiança nas mãos de Deus, que Ele é tudo em todas as coisas, para quem nada acaba nem morre, mas para quem vivem todas as criaturas e a cujo aceno obedecem todas sem demora. Lembra-te sempre do fim e de que o tempo perdido não volta. Sem cuidado e sem esforço não has de adquirir virtudes. Se principias a entibiar, começarás a sentir-te mal. Se porém te deres ao fervor, terás muita paz. A graça de Deus e o amor da virtude far-te-ão mais leve o trabalho. O homem fervoroso e diligente está preparado para tudo. Mais penoso é resistir aos vícios e às paixões do que suportar as fadigas do corpo. Quem não evita as faltas pequenas, pouco a pouco cairá nas grandes. Alegrar-te-á sempre à noite, quando houveres empregado bem o dia. Vela sobre ti mesmo, anima-te, admoesta-te, e aconteça o que acontecer aos outros, não descuides de ti. Aproveitarás na medida da violência que te fizeres. Assim seja.